Olá, pessoal que segue 29 graus, astrologia. E hoje vamos falar do ingresso do Sol em Libra. Inclusive, daqui a pouquinho está ingressando nesse signo, né? A gente vai ter aqui em São Paulo o ingresso do Sol no horário das 22h03. Estamos no equinócio de primavera, né? Que é o dia em que a noite e o dia têm a mesma duração. Por isso que é equinócio, né? Tem uma igualdade aí de tempo. A iluminação e a sombra estão equivalentes a partir do dia de hoje, no dia de hoje, a partir do dia de hoje, a gente vai aí ter dias mais longos, né? Vai chegando o verão, né? Estamos começando a primavera. Tá, bem-vindos todos e todas para a gente conversar um pouquinho sobre esse período, né? Então vamos lá, abrir o mapa, até porque esse período que a gente está vivendo tem as eleições e tudo mais. Então, vamos pegar aqui o ingresso do Sol, que é esse mapinha aqui bonitinho que eu preparei, né, no programa para nós. Então, vamos lá. É o ingresso do Sol em Libra, que é o equinócio de primavera. Então, a gente tem aqui no dia 22 de setembro, às 22h03, como eu comentei, São Paulo, capital, este mapa. Né? Tem bastante coisa aqui no mapa. E vamos olhar, né? Só de bater o olho a gente já vê que é um mapa que está bem espalhado, né? Então tem muitas energias aqui conversando, enfim, deu uma movimentada esse céu. Achei que deu uma ampliou um pouco, sabe? A gente veio de muitos anos concentrado aqui tudo nessa região, né? Aqui até Áries no máximo, e agora deu uma boa puxada assim, né? Para o meio, mais para cá do mapa de novo. Tá? As coisas estão mais dispersas, né? Enfim. Bom, o que a gente pode falar desse período? Primeira coisa, é um período em que nós temos aí muito elemento ar, né? Já temos o signo de Libra em si, que traz essa condição para a gente, né? Mais sociabilidade, pensar talvez até a razão, a questão humana sendo mais conversada, discutida, questões políticas, naturalmente, né? Então, tudo que envolve socialização, pensamento, troca, está mais em alta, né? Só que temos energia fixa também, né? Nós temos aí um ascendente meio do céu, né, em signos fixos. Então, a gente tem aqui o ascendente em touro, né, e meio do céu em aquário, que são dois signos fixos que falam de estabilidade, de manutenção, né, de certo controle. Então, a gente tem essa socialização, tem esse lado de movimento, mas ainda buscando um certo controle, ainda buscando uma certa estabilidade. Né? A gente está com medo, às vezes, até de talvez uma mudança muito drástica e tal. Essa combinação gera o signo de aquário, né? Que é essa estabilidade social. Né? Então, o meio do céu também está apontando, né? Saturno está em aquário, né? Desde o final de 2020, está ali domiciliado. Então, é um planeta que está bem destacado nesse mapa, porque ele está praticamente ali, né? Do ladinho do meio do céu, o planeta mais perto do meio do céu, no mesmo signo, regendo esse meio do céu também. Então, eu diria que a gente tem que colocar o pé no chão, né? E entender a situação que a gente está vivendo, né? Para fazer o que tem com o que a gente puder fazer, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Os recursos, as coisas estão muito caras, né? O preço das coisas está absurdo. Então, tempos realmente de realismo, pé no chão, né? Não dá para, como se fosse, não dá para sonhar muito, né? Então, até pensando em termos de eleição política, a gente vai fazer com o que a gente tem aí, né? E a gente sabe que podemos pensar, né, que as nossas opções estão muito limitadas mesmo, né? No sentido de possibilidade mesmo, né? De possibilidade de uma mudança é muito pequena. Então, a gente está aí fazendo o que a gente pode e acho que tem que ter essa noção de realidade, entender o que a gente está passando e fazer a nossa parte, né? Se responsabilizar por essas mudanças necessárias, né? Essa estrutura aí que está aí, que pede um progresso, pede um avanço, né? Pede uma ruptura, talvez até, né? Enfim, Urano
também está coladinho no ascendente, né? Está aqui, Urano, então talvez aí uma nova identidade, uma nova cara, a gente buscando novos jeitos de se colocar, enfim. Mas tem essa tensão entre os dois, né? Entre Saturno e Urano. E Urano ontem ficou retrógrado também. Todo mundo fala de Mercúrio retrógrado o tempo todo, né? Por ano ele fica umas 2, 3 vezes, então é algo super corriqueiro em termos astrológicos, né? Todos os planetas que são depois, né, da todos os planetas que não são o Sol e a Lua, né, os astros que são o Sol e a Lua, eles acabam tendo essa possibilidade, né, de ter retrogradação. Então, o efeito que a gente tem aqui do ponto de vista da Terra, que aparentemente eles estão andando para trás. Eles não estão andando para trás, obviamente, mas como a Terra ultrapassa eles, né, na sua órbita, ou esses planetas também, por serem muito rápidos, que são os planetas que estão interiores, né, à órbita da Terra, que é Mercúrio e Vênus, também voltam, né, a um outro ponto nas suas órbitas, que a gente enxerga ela por completo daqui, parece também estão andando para trás. Então, é por conta disso. E aí, o que a gente pode falar? Os dois, tanto Urano quanto Saturno, estão tensos um com o outro, falam esse freio em relação às mudanças, essa resistência ao progresso, essa dificuldade de mudança que a gente está sofrendo. E retrógrado fala que mesmo para essas mudanças, mesmo com as resistências, tem coisas a serem revistas. Ou tem coisas que a gente tem que olhar as páginas da história, né, e tomar nota, ficar atento, não perder nenhum detalhe de vista, né? Primeiro, assim, precisa da mudança? Precisa. Mas até a mudança tem que ser revista, né? A estrutura tem que ser revista? Tem. Mas também não dá para tirar toda a estrutura, sabe? Acho que tem coisas aí que são pormenores que esses planetas retrógrados vão trazendo para a gente, tá? Bom, vamos pensar, né, que todos os planetas pessoais também, né, que é o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e o Marte, estão na região noturna também desse mapa, desse período que a gente está vivendo aqui. E mapa de equinócio, né, segundo todos os mestres aí, ele tem uma qualidade, porque se a gente está falando de um equinócio, a gente está falando de uma estação, né, um solstício também, né, que é o marco para aquela nova estação. A gente está falando de período de 3 meses, então a gente pode dizer que esse mapa, para além do período libriano, né, do mês aqui, né, que vai até dia 23 de outubro, esse mapa ele tem uma influência também até dezembro, né, porque até o solstício de verão para nós, quando o Sol ingressa em Capricórnio. Então, os signos cardinais têm essa condição também. Então, esse mapa, para além desse período agora, de outubro, ele também vai ter essa reverberação até o fim do ano. Então, a gente pode pensar que é um mapa que está muito ligado, eu penso, né, que ele está muito ligado às eleições e aos desdobramentos das eleições, né? O que vai acontecer nesse final de ano por conta disso. Então, é um mapa bem importante, tá? Bom, aí a gente vai olhar, então, planeta a planeta, né? Então, a gente tem o Sol, que está, né, em Libra aqui, entrando na casa 5, e ele está juntinho de Mercúrio. Então, a gente vai estar mais comunicativo, expondo as nossas ideias, está bem juntinho mesmo, estão no mesmo grau, inclusive, né? O Mercúrio está ali no coração do Sol, né? Então, a gente tem ali a nossa ideia, pode ter um pouco de intolerância mesmo, em relação a pensamentos, discussões, porque é isso, né? Confunde-se o que eu penso com quem eu sou, né? Ou não que o que eu penso não representa em parte do que eu sou, mas eu não sou só o que eu penso, né? Mas isso pode ficar misturado nesse período, sim, né? Apesar de que o Mercúrio em Libra, ele favorece uma troca cordial, uma troca, né, razoavelmente empática, né, com alteridade, enfim. E também a Vênus está pertinho ali em Virgem, que traz, né, essa criticidade, né, mas também em termos dos valores, né, os valores ficam bem discriminados, assim, cada um que cada um pensa, né, então a gente também talvez expresse isso de uma forma mais clara, de alguma forma.
E não podemos esquecer que esse grupinho aí, especialmente o Sol e o Mercúrio, se opõem a Júpiter e Netuno, né? Especialmente Júpiter, porque Júpiter está no início de Áries e Sol e Mercúrio estão no início de Libra, são signos opostos e complementares. Então a gente pode também ter um traço meio de exagero, de impor as nossas ideias, meio arrogante, não querer ouvir muito o ponto de vista do outro, apesar de Libra favorecer isso, né? O Júpiter está lá, então as minhas crenças, no que eu confio, o que eu acredito, não tem negociação, não. O Júpiter também está retrógrado, né? Então tem um certo entrave aí em relação às ideias, né? E ao contexto. E o Júpiter está na casa 11, que fala desses valores sociais. Então, talvez o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu valorizo, né, o que eu gosto, seja muito atrelado às minhas raízes. Então, será que tudo que eu penso, né, tudo o que eu trago como verdade, como a lei, como a ordem, é meu mesmo? Ou tem um tanto do que eu aprendi na minha família, no meu bairro, no meu país, na minha casa, né, na minha história de vida? Será que eu não tenho como expandir a minha forma de pensar, né? Ouvindo o inimigo, ouvindo o outro lado, não importa, né? Ou não sei se inimigo necessariamente, né? Mas o outro, né? Será que não tem algo ali que eu possa ampliar meu olhar? Não de mudar necessariamente de posição, pode até ser, mas de eu conseguir ver além, né? Ou pelo menos contemplar as críticas que estão sendo feitas, né? Então, acho que tem aí uma possibilidade. Com esse Júpiter, mais a tendência é, por ser um aspecto tenso, essa polarização mesmo. O Netuno traz a questão do engano, né? Do engano, do negacionismo. Então a gente pode tapar o sol com a peneira, né? Ah, passar um pano, ah, mas não é bem assim, sabe? Essa questão por um bem maior. Então, assim, a gente tem que também ter um pouquinho de cuidado. Como eu falei, Saturno está ali fortíssimo, então a gente pode até ter um ideal, romantizar as coisas, né? Mas não vai durar muito tempo. A gente tem que ter o pé no chão, né? Essa grande conjunção que teve no final de 2020 entre Júpiter e Saturno trouxe uma nova condição mesmo, um novo ciclo político, sociopolítico no mundo. E acho que essas condições atuais que a gente está vivendo vão falar um pouco desse ciclo caminhando, né? Então, o Júpiter e o Saturno estão em signos razoavelmente que se dão bem, só que ele ainda não está num ângulo que favoreça um sexto, né? Que é um aspecto positivo. E Netuno ainda continua numa posição, né, desafiadora. Está forte também, está em peixe, na casa dele. Então, fake news, distorções, né, narrativas que contemplem os meus interesses também. Eu também produzi narrativas que contemplem os meus interesses. Vai ficar muito favorável para isso. Né? Distorções, deturpações, negações, invenção, né? Todo esse campo midiático ilusório, né? Horário eleitoral, puro creme, né? Da manipulação. Então, isso também, e um certo exagero também com esse Júpiter ali. Mas, né, nem tudo são pedras, para não falar. Agora tem um pouco de flores, né? Estamos na primavera. Plutão, nessa posição, favorece esse Sol e esse Mercúrio, né? Então, a gente pode dizer que, por mais que tenha um cenário enganoso, um cenário dificultoso, um cenário acirrado, essas posições, essas decisões, essas situações que a gente vai se envolver, até no sentido do que é melhor para mim, do que é melhor para a maioria, esse conflito entre o que é bom para o indivíduo e o que é bom para o social, né? Ou trocando em miúdos aqui, o que é bom para a sociedade, o que é bom para a economia, que é aquilo sempre que fica essa coisa da direita e da esquerda, né? Plutão, ele fala, né, a nossa decisão, de alguma maneira, vai impactar diretamente a nossa capacidade de se manter firme mesmo, né? Então, tem uma posição aí, uma força, uma resiliência que vem, até pensando no que a gente tem observado lá fora, no mundo, né? No que tem acontecido nos nossos países vizinhos, o que tem acontecido, enfim, com relação também à lei, né?
ou com relação até o TSE, a Justiça Eleitoral, questões assim. Então, podem ter situações jurídicas, inclusive poder, né, judiciário, ele vai ter um papel importante também, nesse sentido de que ali, né, talvez favoreça, né, esse lugar, esse poder favoreça ali, de alguma forma, o resultado, né, ou a situação das nossas atitudes, das nossas escolhas, do que a gente tem, com o que a gente tem se identificado, né? Enfim. A Lua vai falar do emocional, tá em Leão, então os ânimos tendem a ficar um pouco mais inflamados, né? Tá no finalzinho de Leão aqui, já nos 26 graus, né? Mas ainda assim, uma Lua leonina. E essa Lua tá na casa 4. Pode ter um senso forte, né, nesse período de pertencimento. Ela tá entrando na casa 4, né? De contato com a família, com pessoas próximas, né? A gente vai estar com um certo orgulho do que a gente conquistou nesses últimos tempos em relação ao que é que a gente considera os nossos chegados, né, os nossos íntimos. Assim. Acho que diferente da eleição de 2018, a gente pode pensar que para esse período não tem mais surpresas, assim, grandes surpresas nesse sentido. A gente não vai ficar decepcionado como a gente ficou em 2018, as discussões, conflitos de família. Porque a gente já se aliou, se agrupou ali de alguma forma com quem a gente se identifica mesmo, né? Então, acho que essa lua vai falar dessa nutrição. É uma lua que está recebendo uma posição de Saturno, então a gente pode pensar que emocionalmente a gente pode ficar mais contido, reservado, uma dificuldade de expor talvez as nossas necessidades, né? Tem um medo aí talvez de expor algumas coisas, né? Especialmente nesse campo público, nesse campo, né, de ser visto, de publicizar um pouco os nossos interesses, as nossas necessidades, né? Tem uma coisa mais sutil de tentar romper com velhos padrões, e também uma força que vem aí, uma certa compreensão, né? O caminho que a gente tem percorrido, o que a gente gosta, no que a gente está focando, que favorece aí a sensação de se sentir protegido, de se sentir cuidado mesmo, né? Bom, Mercúrio está na 5 também, só na 5, né? Vai falar também bastante de assuntos ligados às artes, ao esporte, a jogos, enfim, tudo que envolve aí parte de diversão, entretenimento e loteria, jogos de azar e tudo mais. Então, pode ser também um mês que algo nesse sentido fique bem explicitado, né? Temos a Copa do Mundo mais logo à frente aí, então talvez também algo em relação à seleção, alguma coisa assim que fique mais evidente, talvez uma seleção mais jovem que apareça aí, um grupo mais jovem, enfim, não sei, pode ser algo nesse sentido também, né? A nossa comunicação tende a ser razoavelmente, né, cordial, mas como eu falei, vai ter exageros e enganos. A gente pode tanto se enganar quanto enganar os outros, ou se auto-enganar mesmo, né? Achar que está falando bem uma coisa, falando uma coisa sem ter tanta certeza. E o Mercúrio também vai falar de uma convicção, uma certa persuasão, na capacidade de colocar o que você pensa, o que você quer para as outras pessoas. A Vênus, ela está numa posição em relação ao signo desafiadora, né? Então, tem um critério, uma minúcia na hora de você falar do que você quer, do que você não quer, dos seus valores, daquilo que você acredita, aquilo que você acha bom, aquilo que você acha ruim, né? A maneira como a gente tem trocas afetivas, né, também mais criterioso nesse período, e pode ser até um pouco mais, um clima mais belicoso também. Então, pode ser que a gente, ao se relacionar, tenha uma certa impulsividade, uma certa reatividade, né? Quer uma coisa nova, não vamos querer manter as relações como elas estão. Então, vai ter um impulso, uma vontade para fazer algo diferente. Se a relação está muito igual, né, muito parecida com o que vem sendo e é uma coisa que está desgastando, né, mas está super favorável para mudança. Ao mesmo tempo, tem um excesso de romantismo, um excesso aí de idealização que a gente pode
colocar nas nossas relações, ou também com relação ao que a gente investe, aquilo que a gente quer colocar recursos, né? Seja material, ou emocional, ou pessoal. A gente pode até estar um pouco confuso em relação a isso, né? Do que eu quero, do que eu desejo construir na minha vida, no meu futuro, e aquilo que de fato me favorece com que eu alcance o que eu quero, né? Pode ser meio ilusório. E o Plutão também favorecendo essa Vênus, aí até mais, né, a Vênus do que os outros, no sentido mesmo de uma força, uma atração, um magnetismo, então algo que realmente favorece a construção de algo muito profundo, muito verdadeiro, né? O Marte está em Gêmeos, mas logo mais, agora em outubro, ele vai retrogradar, vai ficar por um bom tempo aí, em Gêmeos, mas ele está, por enquanto, direto nesse mês, está na casa 1, fala dessa iniciativa, dessa força de vontade. Em Gêmeos, fala dessa múltipla atividade, fazer várias coisas, rotina corrida, rotina puxada, fazendo muitas coisas, e ele está bem com Saturno. Ou seja, a gente está, sim, fazendo várias coisas para construir coisas novas, fazer coisas diferentes, né? Acho que, de modo geral, os planetas, é isso assim, que dá para apontar, né? O ascendente está em Touro, que fala também, talvez, aí, de um momento até que a gente se identifique com algo mais conhecido, algo que já está por aí, né? Coisas que a gente já conhece, né? Que eu acho que é isso, né? A gente pensar até nos candidatos que estão na frente, não só para a presidência do Estado, em todos os outros, se a gente for apoiar os outros estados também, é difícil um candidato novo estar em primeiro, assim, a não ser que algum lugar, o mapa do lugar também vai ajudar. Aqui esse mapa fala muito de São Paulo, não do Brasil, inclusive, né? Fala mais do estado de São Paulo. Podemos dizer que os candidatos mais conhecidos, né, ficam mais à frente, né? Porque tem essa identificação com o que já está aí, né? Com o que está estabelecido, né? O touro não vai trazer tantas mudanças. Ao mesmo tempo, temos aí um Urano, né? Na cúspide ali, pertinho, né? Desse ascendente. Então, podem ter reviravoltas, podem ter surpresas, podem ter, pode ser que a cara, né, do Estado mude, né? E mude para alguma coisa que pareça até conhecida, mas que não é tão conhecida, ou que traga algo até mais, eu acho até mais reacionário, né? Porque o Urano ele vai pedir uma mudança, mas talvez essa mudança seja para algo mais tradicional, enfim, né? Mas temos possibilidades. O regente vai para a casa 4, então acho que também a gente pode pensar no período que a gente está mais pensando mesmo na nossa individualidade, na nossa vida pessoal, nas nossas questões, na nossa base, na casa, na família, nos recursos que a gente tem aqui, né, na nossa vida pessoal mesmo, não tanto no que a gente pode fazer, mas sabe aquela coisa mesmo, as condições que a gente está vivendo hoje faz com que a gente pense mais em si, no núcleo, do que nos outros, enfim, tá complicado. Mas tem algo aí também que movimenta até a questão da natureza, tem a questão dos recursos naturais. Então, pode ser algo nesse sentido. E o meio do céu está no finalzinho de Aquário, né? Mas trazendo aí também Saturno perto. E eu posso dizer, né, que o caminho vai ser com muito esforço, muita dedicação. Esse mês vai exigir da gente. Pode estar cansado, mas vai ter que continuar fazendo. Aquela coisa, nem tudo que é prazeroso, nem tudo que eu gosto, eu vou ter que fazer na hora que eu quero. Eu vou ter que planejar, organizar, estruturar um pouco a minha vida para saber para onde eu quero ir ao longo desse mês, né? E os agentes estão tanto na 1 quanto na 10. Então, é realmente cuidar de mim, cuidar da minha identidade, tanto profissional quanto pessoal, né? Para poder as coisas caminharem, né? Uma coisa que chamou bastante atenção foi a Vênus e o Netuno opostos, né? Que fala dessa capacidade de romantizar, né? De idealizar um pouco as coisas no campo afetivo. E além disso, né, eles estão em signos que estão interceptados, ou seja, tanto Virgem quanto Peixes, nesse ciclo, eles estão sem abrir nenhuma casa, né, nesse mapa de ingresso de São Paulo. Então, podemos dizer que até a consciência do que eu desejo, do que eu quero,
está um pouco implícita, né? Eu posso achar que eu sei o que eu quero, que é leão, né? E que eu sei muito bem definir os limites, né? Saber o que é meu, o que é dos outros, que é o aquário, mas não. Eu vou precisar entrar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais, né? Separar as coisas dentro de mim, o joio do trigo, fazer um trabalho mesmo virginiano de depuração, né? Procedimento, assim, de etapa por etapa, de me conhecer, saber o que eu quero, o que eu desejo, porque aí sim eu vou conseguir fantasiar, vou conseguir criar um novo jeito de me relacionar, um novo jeito de me colocar em relação às pessoas, né? Que envolva um cenário, aí sim, né? Um lugar que tenha tudo que eu acredito, tudo que eu gosto, né? Enfim, então acho que tem esse lado aqui interessante para trazer, tá bom? Uma saladinha de assuntos, mas acho que essa temporada libriana, o que me vem muito forte é isso, né? Esse lugar entre o que é meu e o que é dos outros, no sentido do que é melhor para mim e do que é melhor para todo mundo, né? E pensando nesse Plutão ali favorecendo, né, que esse conflito diminua, ou seja, o que a gente tem que buscar? Buscar o que está na lei, buscar o que está na Constituição, buscar o que está no direito, né? Buscar o que é melhor para todo mundo, segundo a lei, o que é melhor para mim, segundo a lei. Né? Então, não é só o que eu acho, mas tem parâmetros, tem caminhos, tem um norte que a gente já pode tanto se basear, como também reestruturar, transformar o que está ali. Mas primeiro a gente precisa conhecer. Né? Então, acho que é um pouco esse caminho aí, que faz com que a gente não se perca nas falas, discursos e loucura aí que aparece durante esse período. Porque até o ingresso do Sol, inclusive em Escorpião, vai ser o dia da segunda, né, do segundo turno. Então, o ingresso do Sol em Escorpião vai determinar, né, bastante também as eleições. Mas vamos pensar que a campanha toda, né, nos cargos que exigem segundo turno, vai estar sobre essa regência aqui, sobre esse mapa, tá bom? Vamos aí, então, para a previsão por signo? Então, deixa eu parar por aqui e aí eu vejo vocês no próximo vídeo falando aí sobre o horóscopo mensal para o período libriano. Um beijo e até!